O sheik bilionário, envolto em uma túnica de seda pura, caminhava pelos corredores dourados de seu palácio, cada passo reverberando a autoridade absoluta que carregava consigo. No entanto, naquela manhã, seu olhar, sempre frio e calculista, estava marcado por uma inquietação incomum. As portas se abriram para a chegada inesperada da jovem secretária, que a ligara por apenas $500, uma nova comodidade que parecia prestes a desafiar seu mundo impenetrável. O emirado brilhava sob o sol escaldante do deserto, um mosaico de luxo e tradição. O palácio erguia-se imponente, com tetos revestidos em ouro reluzente, paredes adornadas por pedras preciosas que capturavam a luz numa dança hipnotizante, e pulseiras de incenso flutuando no ar, exalando aromas doces e misteriosos. Em contraste, a secretária caminhava com passo simples por entre esse brilho exuberante, vestindo roupas modestas, suas mãos calejadas denunciando batalhas silenciosas contra a vida difícil que sempre enfrentou. O sheik observava cada gesto dela com uma mistura inesperada de curiosidade e uma tensão velada. Ele, acostumado a conquistar tudo pelo simples gesto de um dedo, sentia-se desconcertado diante daquela mulher que não se deixava abater pelas riquezas que a cercavam. Havia na determinação de seus olhos uma força que o intrigava profundamente. Um contraste arrebatador com o vazio que sentia por dentro, alimentado por anos de solidão e poder sem amor. A contratação daquela jovem fora uma decisão fria e prática. Sua rotina caótica precisava de alguém que organizasse seu dia sem questionar. Por $500, ela entregaria seu tempo e serviços, nada mais. Mas nos primeiros momentos juntos, uma eletricidade silenciosa surgiu entre eles, carregada de olhares furtivos e palavras contidas. Toda a frieza do sheik encontrou resistência na humildade irredutível daquela mulher, e um conflito interno começou a se desenhar, inquietante e profundo. Eles falavam pouco, mas cada troca de olhares era um diálogo poderoso. O sheik, com seu sorriso raro e calculado, tentava manter o controle. Ela, com a voz firme apesar do coração acelerado, desafiava aquele mundo de arrogância com sua autenticidade. A cada passo, o distanciamento social parecia se esticar como uma muralha quase intransponível. Mas, sob a superfície, o magnetismo entre eles crescia, silencioso e insistente. Quando ela percorreu o corredor em direção ao escritório, um envelope caiu discretamente de seu casaco, algo que só o sheik viu. Por um instante, o mundo ao redor pareceu congelar, e o brilho do ouro perdeu sua força diante do segredo que aquela simples secretária carregava. Um segredo que poderia abalar não só seu império, mas o coração endurecido de um homem que finalmente sentiu o desejo de abrir as portas da prisão invisível que ele mesmo construiu. E antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos caminhos ainda serão traçados e não quero que você perca nenhum momento dessa paixão inesperada. Deixe seu like se o sheik bilionário já conquistou seu interesse. Conte nos comentários o que você acha que esconde o passado desta humilde secretária. Sua curiosidade é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O envelope, discreto e quase invisível, repousava no chão de mármore branco como uma sombra silenciosa da verdade que não poderia ser ignorada. Os olhos do sheik bilionário se fixaram
naquele pedaço de papel com uma intensidade que parecia capaz de derreter o ouro das paredes ao seu redor. Por um instante, o império que havia construído em torno da ordem e do controle se partiu, dando lugar a uma inquietação que há muito tempo ele desconhecia. Sem dizer uma palavra, com a voz ainda presa na garganta, ele se aproximou lentamente, cada passo carregado de uma mistura estranha de curiosidade e desconfiança. A jovem secretária, com a pose ainda ereta, embora o coração acusasse picos de ansiedade, não notou que havia caído de seu casaco. Sua atenção estava dividida entre as tarefas do dia e o peso invisível daquelas paredes que pareciam observá-la, julgando, analisando. O sheik pegou o envelope entre os dedos, sentindo a textura grossa do papel, como se pudesse, em meio àquela simples embalagem, encontrar a chave para um abismo desconhecido. Era um bilhete fechado, lacrado com cera vermelha, um símbolo antigo, quase um convite ao segredo. Seu olhar, que por tantas vezes fora implacável, agora titubeava diante da sensação incômoda de estar diante de algo que fugia ao seu controle habitual. Ela entrou no escritório com passos firmes, e o silêncio ao redor se fez quase palpável, como uma tempestade prestes a explodir. O palácio, tão majestoso e imponente, parecia pequeno diante da vastidão do que aquele envelope representava. Havia mais naquela mulher do que ela própria gostaria de admitir, e talvez mais do que o sheik estava preparado para confrontar. Ele a observou de canto, o rosto parcialmente oculto pela sombra da túnica. A determinação dela era notável, mas a fragilidade oculta, em meio à força, era como um mistério, que ele precisava desvendar. A forma como ela evitava os olhares mais intensos, o leve tremor de suas mãos enquanto organizava os papéis no escritório, a forma como mordia o lábio inferior quando sentia a pressão daquele gigante à sua volta. Por dentro, um conflito feroz consumia o sheik bilionário. Seu orgulho ferido não permitia que se deixasse levar por um simples acaso, e ainda assim, algo naquela pequena indiscrição do envelope rasgou sua armadura. Por um instante, quase pôde sentir o calor da vulnerabilidade que habitava escondida sob sua frieza habitual. "Você deixou cair isso", falou ele, e a voz quebrou o silêncio como um trovão abafado. Ela virou-se, mirando o envelope em sua mão. O rosto, antes controlado, perdia a compostura por um brevíssimo instante, mas logo se recompôs. "Não é nada", respondeu, com uma firmeza que tentou soar natural, mas que traía a sombra do segredo que carregava. O sheik aproximou-se, os olhos dilatados pela urgência. "E se for nada? Por que não quer que eu veja?" A segurança dela vacilou, e um lampejo de medo passou pelo olhar escuro. Respirou fundo, buscando coragem nas profundezas daquela vida difícil que a moldou. "Algumas coisas devem permanecer ocultas", sussurrou, mas sem apagar a sombra do receio. Ele sabia que aquela resposta não era um fim, mas o começo de um jogo perigoso. O que ela escondia podia ser a ruína do império que o sheik bilionário havia erguido com ferro e ouro, ou a chave para uma liberdade que ele jamais ousara desejar. A intrigante mistura entre ameaça e esperança incendiava um fogo que ele não queria reconhecer, mas não podia mais evitar. O sol no deserto continuava a queimar lá fora, inclemente e impiedoso, como a própria vida naquele palácio onde o brilho das joias não amenizava os pesados segredos.
Cada sala, cada corredor, parecia guardar sussurros e promessas quebradas, como se o passado se recusasse a se aquietar diante da chegada daquela mulher. O sheik bilionário deu um passo atrás, relaxando a tensão que o corpo não conseguia mais sustentar. Por trás da fortaleza, um homem exaurido buscava forças para entender a complexidade daquele relacionamento que nascia entre eles, onde o poder se chocava com a fragilidade e o orgulho se encontrava com a esperança. Enquanto isso, ela se voltou para a mesa, as mãos tremendo levemente ao recolher documentos, tentando criar barreiras contra o turbilhão que crescia no palácio. Pensava no preço que pagara para estar ali, nos dias solitários, sob o sol escaldante, e na promessa silenciosa que fizera a si mesma: sobreviver, custasse o que custasse. Mas o que ele não sabia era que aquele envelope continha mais do que um simples segredo, escondia uma verdade que poderia abalar raízes profundas, derrubar muralhas invisíveis e abrir feridas ainda não cicatrizadas. No meio daquele luxo sufocante e dos cheiros envolventes das essências orientais, uma revolução silenciosa se iniciava. E para o sheik bilionário, que tanto acreditara controlar tudo, era a primeira vez que sentia a urgente necessidade de se entregar ao incerto. Com um olhar que perfurava o silêncio da sala, ele guardou o envelope dentro do bolso da túnica, um gesto simples, mas carregado da promessa implícita de que, finalmente, ele buscaria respostas. Não mais como um homem de poder absoluto, mas como alguém que começa a desconfiar que seu próprio coração poderia ser a maior arena de conflitos que enfrentaria. Do outro lado da sala, a jovem secretária o observava, consciente de que dali em diante sua presença não seria mais meramente funcional. Entre eles, fios invisíveis começavam a se entrelaçar numa trama de segredos, desejos e um perigo que ambos sentiam, mas nenhum queria nomear. E quando a porta do escritório se fechou atrás deles, o silêncio se tornou um prenúncio. Algo estava por vir. Algo que poderia mudar para sempre o equilíbrio frágil entre o sheik bilionário e aquela mulher que, mesmo humilde, começava a dominar seus pensamentos mais profundos. No fundo das lentes douradas das janelas, a sombra de uma força desconhecida se aproximava. Não uma ameaça comum, mas um enjambre de verdades enterradas que ameaçavam despedaçar tudo o que o sheik acreditava controlar. E ele, pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma faísca gelada de medo. Porque aquele envelope não era apenas um segredo dela. Era um chamado que ressoaria até o âmago do poder dele. E com isso, o jogo estava só começando. O sheik bilionário guardou o envelope com um cuidado inesperado, como se aquele fragmento de papel selado com cera vermelha tivesse peso suficiente para desequilibrar o mundo ao seu redor. Por um momento, seus olhos percorreram o palácio, absorvendo a grandiosidade opressora, que já não lhe trazia conforto, mas sim uma sensação crescente de vazio. O silêncio do escritório parecia gritar, carregado da tensão do que ainda não fora dito. Ela continuava a organizar os documentos com a determinação habitual, tentando se convencer de que o gesto do sheik havia sido apenas um ato mecânico, uma formalidade inesperada. Mas por dentro, seu coração disparava em um ritmo acelerado, o medo e a esperança travando uma batalha feroz sob a superfície. O olhar do sheik a acompanhava de relance, atento a cada sutil movimento,
percebeu o tremor discreto em suas mãos, o leve apoio dos dedos na borda da mesa, quase como um pedido silencioso de ajuda. Para alguém que havia conquistado impérios e derrotado inimigos, aquele era um terreno desconhecido, o território proibido da vulnerabilidade humana. Você sabe, ele começou, a voz rouca, carregada de uma autoridade suavizada por algo difícil de nomear, que nada aqui está à prova do que a verdade pode destruir. Ela desviou o olhar, evitando o reencontro com aqueles olhos profundos que pareciam perscrutar sua alma. O calor do deserto, filtrado pelas janelas douradas, invadia a sala. Mas era o frio do mistério, que formava uma barreira quase insuperável entre eles. Não é a verdade que precisa ser protegida, respondeu ela, finalmente, a voz firme, mas tingida de uma confissão contida. São as pessoas que não estão prontas para ouvir. O sheik se aproximou, e o som de seus passos ecoou no mármore polido como batidas de um tambor anunciando uma batalha silenciosa. O espaço entre eles parecia diminuir e simultaneamente multiplicar-se, criando uma tensão palpável, como se o ar ao redor se enrolasse em fios invisíveis. Ele se desviou, andando lentamente até a janela, onde o sol castigava o deserto num espetáculo implacável de luz e calor. A distância entre eles era uma metáfora perfeita para o muro que ambos começavam a derrubar, tijolo por tijolo, segredo por segredo. Afinal, por que veio até aqui? A pergunta cortou a quietude, não como desafio, mas como uma âncora lançada ao fundo de um mar revolto. A jovem secretária segurou a respiração, seu olhar buscando algo além das paredes luxuosas que a aprisionavam. Recordou as noites intermináveis sob o céu estrelado, o som distante do vento nas tendas e a promessa de uma vida que poderia ser diferente, mais justa, mais digna. Vim atrás de justiça, disse, a voz firme, a coragem agora ali firmemente enraizada, e da oportunidade que me foi negada tantas vezes. O sheik voltou-se lentamente, os olhos faiscando com uma chama inesperada que parecia arrancar a máscara do homem implacável. Havia ali mais do que poder, mais do que riqueza. Havia um sono interrompido pela esperança que ele há muito negara a si mesmo. Justiça? Repetiu, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Aqui, justiça é uma moeda rara e frequentemente comprada a alto preço. Ela avançou um passo, desafiando silenciosamente as convenções que o cercavam. O aroma intenso do incenso misturava-se ao perfume delicado que ela trazia, criando um contraste tão marcante quanto suas realidades. Então, me diga, seu olhar cravado no dele, inquebrantável, o que custaria para o sheik bilionário abrir mão dessa moeda e, enfim, trocá-la por algo real? Sua pergunta pairou no ar, o silêncio tornando-se um tecido delicado onde cada palavra importava. Por um instante, a fachada deles dois pareceu se dissolver. O homem poderoso e a mulher humilde, unidos e separados por segredos que poderiam tanto destruí-los quanto libertá-los. O sheik respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras ecosando em seu peito. Ele sabia que o jogo havia mudado, que o poder e o controle não bastariam para apagar a faísca que ela acendera. Uma batida ritmada e firme fez a porta do escritório se abrir lentamente. O súbito ruído interrompeu o momento, e a sombra que entrou trazia no olhar uma combinação de ameaça e mistério. É melhor o senhor ver isto,
A voz nas sombras, firme, carregada de impaciência. O envelope no bolso da túnica do sheik parecia incendiar-se contra a sua pele. Ele estendeu a mão, o olhar se tornando sideral, fixo na figura que acabava de entrar. O pressentimento de que não estava só na busca pela verdade, e que o passado voltava para cobrar seu preço, crescia como uma tempestade iminente. A jovem secretária permaneceu imóvel, o coração apertado, consciente de que aquele instante anunciava que nada mais seria como antes. O segredo que carregava, guardado pela frágil embalagem do envelope, começava a desvelar seu poder. Um poder capaz de transformar alianças, expor traições e, talvez, revelar um amor que, apesar de tudo, insistia em sobreviver. O sheik bilionário estreitou os olhos, o peso da responsabilidade esmagando-o antes mesmo que a tempestade desabasse. E naquele instante preciso, enquanto o deserto ardia lá fora e as paredes douradas do palácio testemunhavam sussurros sombrios, ele soube. O jogo tinha mudado para sempre. O silêncio que se instalou no escritório era denso como o ar quente que invadia o palácio pelas janelas douradas. O sheik bilionário segurava o envelope, com dedos que não tremiam, mas que carregavam a firmeza incerta de quem enfrenta uma verdade prestes a abalar seu reino interno. O peso daquele bilhete era mais do que físico. Era um convite para descer às profundezas, onde nem mesmo o ouro do deserto podia chegar. Ela permanecia ali, quase imóvel, sentindo o olhar dele atravessá-la como o sol que queimava a cidade lá fora. Cada batida do seu coração era uma lâmina afiada, cortando as ilusões que custara tanto construir. Era um segredo que não podia mais ser guardado, uma sombra que se erguia para enfrentar a luz exposta do poder absoluto. Por que esconde isso de mim? A voz do sheik emergiu, rouca e baixa, quebrando o silêncio como uma tempestade controlada. Não havia acusações, mas uma curiosidade perigosa, carregada de uma promessa silenciosa de que não aceitava mais meias-verdades. Ela desviou o olhar, a pele bronzeada refletindo o dourado do ambiente, e por um instante, a força que tanto cultivara pareceu murchar diante daquela pergunta. Não estou escondendo nada por vontade própria, respondeu, a voz firme, mas trêmula. Algumas feridas ainda não cicatrizaram, e certas verdades podem destruir mais do que curar. Um silêncio pesado entre eles, preenchido apenas pelo leve estalar de suas roupas finas e pelo suave crepitar da madeira da mesa. O sheik considerava seu império, sua vida de controle absoluto, e percebia o quanto aquela mulher, de maneiras que nenhum ouro poderia comprar, começava a desarmar sua fortaleza. Ele deu um passo adiante, aproximando-se como quem desafia um vento impiedoso. Você acha que posso lidar com qualquer coisa, não é? Com impérios, traições e mentiras. Mas e com você? O que seu segredo pode fazer comigo? Eu que não temo nada. Ela prendeu a respiração. Aquela pergunta não era apenas sobre ele. Era sobre eles, sobre o que surgia entre os escombros das paredes polidas daquele palácio. Uma paixão abrupta, um perigo invisível, uma promessa quebrada aguardando para ser cumprida. Não é uma questão de coragem, disse ela baixinho. É uma questão de escolha, e eu escolhi estar aqui, mesmo com tudo contra mim. A sombra de um sorriso raro e fugaz insinuou-se no rosto do sheik. Era a primeira vez que sentia algo além do frio do poder e da raiva do abandono. Algo tão perigoso quanto fascinante. Nesse instante, a porta do escritório rangeu com suavidade.
O som parecia quase um aviso. Uma figura familiar surgiu no limiar. Seu rosto carregava notícias que não precisavam de palavras para soarem alerta. Senhor, uma visita inesperada, anunciou ele com voz firme, um misto de respeito e preocupação. O sheik guardou o envelope no interior da túnica, um gesto tão protetor quanto vulnerável. Seus olhos encontraram os da secretária, que o encarava com uma mistura de apreensão e determinação. Duo silencioso de quem sabe que naquele jogo cada movimento contava. A figura que entrara carregava um documento nas mãos, um papel que emanava uma urgência que ultrapassava todos os intrincados segredos já revelados. O sheik estendeu a mão para receber. Seu olhar feroz agora envolvia uma sombra de apreensão. Enquanto examinava as palavras escritas, sua expressão mudou. As linhas do rosto endurecido cederam a marejadas inesperadas. Algo enterrado há muito tempo vinha à tona. Algo que não apenas podia destruir seu império, mas ameaçava expor a verdade oculta nos olhos daquela jovem que ousara atravessar suas muralhas de ouro. Ela o observava atentamente, a respiração presa na garganta, sabendo que aquela revelação mudaria para sempre o equilíbrio instável entre eles. Isso, murmurou ele, a voz rouquíssima, não é apenas um segredo seu. O calor do deserto parecia diminuir, substituído por uma brisa fria que serpenteava pelas cortinas de brocado. Lá fora, o sol continuava a queimar, mas dentro daquele espaço opulento, a chama de um perigo muito maior começava a crescer. O sheik bilionário abaixou o documento, e seu olhar encontrou o dela, penetrante e carregado de um misto de desafio e súplica. A verdade que você guarda pode ser a chave para abrir as correntes que nos aprisionam, disse, quase sussurrando. Por um segundo, a fragilidade da mulher se transformou em força intacta. Não mais apenas uma secretária simplória, mas uma peça fundamental no jogo de poder e paixão que se iniciava. E quando as sombras se alongaram pelas paredes douradas, uma decisão silenciosa começou a tomar forma. Um pacto invisível entre dois mundos separados pela riqueza, pelo medo e pelas mentiras, que agora precisavam se enfrentar. Mas o verdadeiro perigo ainda estava por vir, porque aquele documento não era apenas uma ameaça para o sheik, não era apenas o peso do passado e da secretária. Era um chamado que ecoava no coração do palácio, um sussurro sulcado na seda, uma promessa de que a próxima tempestade seria ainda mais devastadora. E naquele instante, enquanto os olhos deles se encontravam na penumbra do escritório, o sheik soube nada jamais seria como antes. O império que julgava seguro começava a ruir lentamente, e aquilo que estava por trás do envelope finalmente estava prestes a se revelar. O silêncio que pairava no escritório era quase palpável, impregnado pelo aroma adocicado do incenso que parecia se misturar ao calor implacável do deserto lá fora. O sheik bilionário permanecia absorto, o envelope confidencial guardado na túnica como se fosse uma relíquia capaz de desencadear a ruína ou a salvação. Seu olhar, que raramente entregava emoção, estava agora turvo, tomado por um misto de inquietação e uma dúvida que o afligia mais do que ele próprio queria admitir. Ela, parada a poucos passos dele, lutava contra a tempestade interna que ameaçava sair do controle. A máscara de firmeza começava a se rachar à medida que as horas passavam, e aquele momento de vulnerabilidade não lhes permitiria fugir. Sabia que dali em diante a simplicidade de sua relação profissional estava definitivamente comprometida. Sem pressa,
O sheik caminhou até a janela de vidro espesso, observando o deserto estender-se numa vastidão quase infinita, onde o sol lancinante parecia castigar tudo sem distinção. O palácio, com todo o seu luxo opressor, era apenas um castelo de areia diante daqueles fatos que agora exigiam uma resposta. Ele sentia o peso das gerações que o antecederam, das tradições milenares e do império construído à base de ferro, seda e ouro. Mas por trás de toda aquela imponência havia um homem quebrado, exaurido pela solidão e pela necessidade de controle. Você entende o que isso significa para mim? Sua voz, baixa e firme, quebrou a distância com uma sinceridade que nunca concedera antes. Este segredo não é apenas seu. É o que pode derrubar tudo o que eu construí. Ela baixou os olhos, segurando a respiração. Sua pele bronzeada refletia a luz dourada dos candelabros, enquanto o suor começava a deslizar pela nuca. Em seu peito, o coração batia com tamanha força que parecia escapar pelas veias, anunciando uma verdade encravada em um passado doloroso. Sei, respondeu lentamente, a voz embargada pela carga do que carregava. E é por isso que estou aqui, para enfrentar esse passado, para encontrar um meio de nos salvar, mesmo que isso custe tudo. O sheik virou-se com a intensidade de uma tempestade. Seus olhos negros como a noite mergulharam nos dela, buscando naquelas profundezas uma pista, uma faísca que explicasse o mistério e o magnetismo que sentia. Ele queria manter o controle, mas a cada instante que passava, sentia sua armadura desmoronar. Você confia em mim? Um sussurro quase inaudível, que parecia mais um desafio a si mesmo do que a ela. Ela hesitou. Por um instante, olhou para o envelope guardado em seu bolso, como se pudesse buscar coragem naquele objeto. Algo pequeno, mas capaz de conter segredos que poderiam incendiar impérios. As lembranças dolorosas da vida que deixara para trás fluíram nítidas em sua mente. Noites no deserto, olhares desconfiados, promessas quebradas. Não sei, confessou, a voz quase falhando sob o peso da verdade. Mas não tenho para onde fugir. Se vou cair, que seja ao seu lado. O silêncio que se seguiu carregava o peso da entrega. O sheik sentiu uma estranha combinação de medo e esperança se entrelaçar no peito, como se aquele momento assinalasse o começo de sua própria libertação. Foi então que a porta do escritório rangeu, anunciando a chegada da sombra que há muito dominava os corredores daquele palácio. A figura que adentrou não era apenas um mensageiro comum. Trazia consigo uma pasta volumosa, cheia de documentos que poderiam virar o destino de todos ali. Com passos medidos, ele avançou até o sheik e depositou a pasta sobre a mesa. O olhar do velho conselheiro era grave, preocupado, indicando que as notícias não seriam boas. Senhor, disse com voz firme, porém baixa, para não quebrar a tensão que permeava o ar. Recebemos informações sobre o passado de sua secretária. Revelações que podem colocar a segurança do seu império em risco. Os olhos do sheik se estreitaram. Sentiu que seu coração estremeceu e o rosto ganhou uma palidez súbita, denunciando a gravidade do que estava por vir. Ele sabia que aquele envelope escondia muito mais do que simples confidências. Era um portal para um abismo de traições, alianças quebradas e perigos ocultos. Ele estendeu a mão, pegou um dos papéis e ali, entre as linhas meticulosamente escritas, reconheceu nomes que julgava enterrados para sempre. Inimigos antigos, familiares ausentes, conspirações que poderiam enriquecer ou destruir com apenas um sopro. Ela o observava atentamente, seus olhos brilhando com lágrimas reprimidas.
A sombra da culpa e do medo começou a se apagar, dando lugar a uma determinação ardente. Aquela era a hora de confrontar o passado para tentar salvar seu futuro juntos. O Sheik respirou fundo, sentindo o coração pulsar forte, não por medo, mas pela urgência de agir. Algo dentro dele despertou, um sentimento que nunca experimentara, a necessidade de proteger não só seu império, mas aquela mulher que, apesar de toda a fragilidade ilícita, havia incendiado sua alma. Este é apenas o começo, murmurou, os punhos cerrados, mas repleto da garra de quem jamais se renderia. Entre as paredes adornadas por ouro e pedras preciosas, o deserto continuava a arder lá fora. Mas dentro daquele palácio, uma nova batalha começava. Uma que não seria travada apenas com poder e riqueza, mas com coragem, segredos e um amor que se recusava a ser silenciado. E no instante em que a porta se fechou novamente, ficou claro que nada seria como antes. O segredo guardado no envelope pulsava como um tambor ameaçador. O jogo escalava para um nível onde o coração do sheik bilionário seria o campo de batalha mais perigoso de todos. Porque naquele momento, ele soube que o verdadeiro inimigo não estava fora, mas dentro, e que a próxima revelação poderia mudar para sempre tudo o que acreditava ser imutável. O palácio permanecia envolto em um silêncio quase sagrado, como se as próprias paredes guardassem a respiração diante do que se desenrolava no interior daquele escritório dourado. O sheik bilionário segurava firme o envelope guardado na túnica, sentindo o peso do segredo que pulsava ali, entre as fibras do papel lacrado. Seus olhos, que por tantas noites carregaram o fardo do império, agora estavam vidrados num turbilhão de emoções que ele não queria nomear. Ela permanecia imóvel, a pele ainda brilhando sob a luz do sol do deserto, que filtrava pelas janelas, enquanto o calor fazia a seda da túnica do sheik ondular levemente. O aroma envolvente do incenso misturava-se ao perfume simples da secretária, criando uma atmosfera carregada de tensão e promessa não dita. O mundo vasto e implacável do deserto parecia distante, reduzido à insignificância diante da tempestade silenciosa que crescia ali dentro. Você sabe que este não é um simples segredo, disse ele a voz grave, com uma frieza que tentava esconder a inquietação. É uma sombra que pode engolir tudo o que eu construí, e talvez até algo que nunca ousei admitir a mim mesmo. Ela desviou o olhar, as mãos apertando-se discretamente em um gesto de resistência. A força que sempre mostrou, agora ganhava contornos de fragilidade, revelando uma mulher presa entre o peso do passado e as possibilidades do futuro. Não esperava encontrar um homem que desafiasse o destino, murmurou ela, as palavras quase levitando na penumbra da sala. Mas também não esperava que ele fosse tão vulnerável. O sheik deu um passo lento em direção à mesa, os dedos tocando o papel com uma reverência que destoava do seu usual comando. Por trás da máscara impenetrável, havia um homem dividido, preso entre a necessidade de controlar e o desejo de se libertar. Seus olhos cruzaram os dela, encontrando um reflexo quente, arrebatador que o desarmava silenciosamente. Vulnerável, repetiu, com uma ponta de ironia que mal disfarçava a sinceridade. Talvez, mas é a primeira vez em anos que sinto esse peso diferente. Não o golpe frio do poder, mas a incerteza daquilo que ignoramos sobre nós mesmos. Ela respirou fundo, pisando no terreno escorregadio em que haviam se colocado. Eu não vim aqui para destruir, disse com firmeza. Vim para reconstruir algo que ambos nunca soubemos possuir. A tensão entre eles se adensava,
como o calor que fazia o ouro das paredes parecer derreter em brasas vivas. Suas vozes diminuíram, dando espaço aos sussurros íntimos do que ficou por dizer. O sheik percebeu o temblor que passava pela mão dela. O ar pesado entre eles carregava uma mistura amarga de medo e esperança. O que está neste envelope? Sua voz falhava por um instante, antes de se firmar de novo. É mais do que apenas um segredo seu. É uma peça crucial de um jogo antigo, enterrado nas profundezas do nosso emirado. Ela levantou os olhos, os deles encontravam-se numa batalha silenciosa, onde cada piscar carregava intenções ocultas. E esse jogo tem regras que quebram vidas, confessou com um fio de voz. Já perdi muito para entender isso. O sheik sentiu um aperto no peito, uma dor que nem a opulência poderia disfarçar. O império parecia diminuir perante aquela mulher, cuja coragem não vinha de riquezas, mas das cicatrizes que nunca deixara apagar. Por um momento, ele se permitiu imaginar uma vida onde o ouro não fosse a medida do valor, onde o toque de uma mão pudesse significar mais que o peso de um trono. "Pode me confiar essa verdade?" perguntou ele, a tormenta interior cedendo lugar a um convite sutil. "Ou prefere carregar esse fardo sozinha até?" O fim, ela hesitou, o silêncio se estendendo como um fio tênue prestes a romper. "Não sei se estou pronta para confiar em alguém", disse finalmente. "Mas talvez, pela primeira vez, eu queira tentar." O sol no deserto alcançava seu pico, iluminando os detalhes dourados do palácio, agora testemunha muda do pacto que se formava ali, entre dois corações marcados pela solidão e pela luta. O sheik, contra toda a sua natureza implacável, sentiu a necessidade urgente de proteger aquela mulher, não apenas como empregada, mas como a guardiã de um segredo que poderia salvar ou condenar ambos. Foi nesse instante que a porta do escritório rangeu lentamente, anunciando a presença que ninguém esperava. Um homem, olhar frio e postura rígida, entrou carregando uma pasta que parecia conter mais que documentos. Continha o destino de todos eles. Seus olhos não desviaram do sheik, e sua voz cortou o ar, pesada e definitiva. "Senhor, esta pasta traz notícias que virarão seu mundo de cabeça para baixo. O passado da sua secretária não está enterrado tão fundo quanto pensávamos." O sheik sentiu o frio da ameaça deslizar pela espinha. A tensão se tornou palpável, como se aquele instante fosse o limiar entre a perda e a redenção. Ele olhou para a secretária, que segurava o envelope perdido no tempo em seu peito, como se fosse seu último refúgio. "Mostre-me", ordenou com autoridade. "Quero ver o que ainda não sei." Enquanto o homem estendia os papéis, o sheik percebeu que aquilo não era simplesmente uma invasão externa, mas o despertar de fantasmas que ele e aquela mulher precisariam enfrentar juntos. O olhar dela era uma mistura de medo e determinação. Um convite silencioso para que se unissem num caminho onde a sobrevivência dependia do que estivessem dispostos a sacrificar. O brilho dourado do palácio parecia agora opaco diante da verdade que surgia. Uma tempestade anunciada que ameaçava apagar tudo o que tinham construído. E quando o sheik leu as primeiras linhas, seu coração acelerou num ritmo frenético, como se a própria vida dependesse da decisão que tomaria naquele instante. Porque o que estava à sua frente não era apenas um documento. Era o aviso de que, para salvar o que amava, precisariam enfrentar um inimigo mais cruel do que qualquer outro: o passado oculto e o segredo fatal que unia seus destinos para sempre. O silêncio no escritório parecia pesar mais do que todas as pedras preciosas que adornavam o palácio. O sheik bilionário permanecia imóvel,
encarando o documento nas mãos. Cada palavra desenhada ali cortava como uma lâmina invisível, rasgando as paredes douradas de seu mundo cuidadosamente construído. A tensão no ar era densa, quase palpável, enquanto seus olhos se levantavam lentamente para encontrar os da secretária, que segurava o envelope agora esquecido sobre a mesa. Ela não desviava o olhar, mesmo com o coração apertado numa prisão de medo e esperança. E, naquele momento suspenso, parecia que até o vento do deserto hesitava antes de invadir aquele santuário de luxo e segredos. O sheik sentiu sua respiração prender, como se o peso daquela revelação fosse capaz de esmagar não apenas seu império, mas seu próprio coração. Quem você realmente é? Sua voz saiu baixa, carregada de uma mistura cruel de acusação e súplica. O que escondeu atrás desse véu até agora? Ela deu um passo hesitante, a ponta dos dedos acariciando o lacre do envelope como se estivesse prestes a despedaçá-lo ou protegê-lo para sempre. É mais do que eu posso suportar contar, respondeu, a voz embargada. Mas você tem o direito de saber, pelo menos isso. O sheik andou lentamente pelo espaço amplo, seus pés descalços seguindo o mármore frio. O murmúrio distante de uma fonte ecoando como uma batida de tambor lenta e insistente. Cada passo era uma luta contra o medo silencioso que crescia dentro dele, contra a vulnerabilidade que há muito evitará mostrar. Eu não temo inimigos, disse ele, virando-se subitamente, os olhos faiscando com uma intensidade que parecia querer perfurar a alma da mulher à sua frente. Mas essa verdade que você carrega é algo que pode me destruir ou me salvar. Não sei qual dos dois ainda. Ela respirou fundo, os ombros tremendo por um curto instante, antes de erguer o queixo com uma força recém-descoberta. Se eu simplesmente desaparecesse agora, você jamais descobriria a extensão disso. Mas eu não vou fugir. Não com você. O silêncio que se seguiu era um fio tênue, como se o palácio inteiro prendesse a respiração junto com eles. O sheik avançou, suavemente, o olhar se amolecendo pela primeira vez em muitas luas. A proximidade deles criou uma corrente silenciosa, uma mistura inquietante de medo e desejo, onde o poder parecia perder seu domínio para a humanidade crua que os unia. Diga-me, murmurou ele, como se temesse destruir a delicadeza do momento. O que está dentro desse envelope pode mudar tudo. Mas e nós? O que somos quando toda a verdade sair da sombra? Ela encarou seu rosto por um momento, sentindo a fragilidade mascarada pelo poder que ele exalava. Estava ali, vulnerável, e ainda assim pronta para atravessar aquela tempestade. Talvez sejamos o começo, respondeu, a voz firme, o calor do deserto quase subvindo para dentro dos seus ossos, de algo que nenhum de nós imaginou ser possível. Então, uma batida firme e inesperada interrompeu o momento, reverberando na porta do escritório. O som foi lento, carregado de presságios. O sheik arqueou as sobrancelhas, tenso. A porta se abriu de repente, trazendo uma figura que pertencia ao passado. Alguém que carregava não só documentos, mas também o peso de segredos antigos demais para ficarem esquecidos. Senhor, a voz firme cortou o silêncio como uma lâmina. As informações que temos vão além do que conhecemos. O passado da sua secretária é apenas o começo de um véu que está sendo arrancado. O sheik desviou o olhar da jovem e encarou o homem com um olhar carregado de fogo contido e desconfiança. Mostre-me, ordenou, a voz firme, sem margem para dúvidas. Enquanto os documentos eram colocados sobre a mesa, o aroma de incenso parecia se tornar mais denso.
como se soubesse que uma tempestade estava prestes a desabar no coração daquele palácio. A secretária se manteve em silêncio, sentindo que cada papel guardava um peso que poderia quebrá-los ou uni-los de vez. Ao folhear as folhas, o sheik sentiu o sangue gelar. Nomes que ele julgava enterrados, alianças seladas com medo e traição prestes a explodir. Era mais que um segredo dela. Era uma conspiração que ameaçava tudo o que ele conhecia. Cada linha lida vibrava como um trovão distante, anunciando o caos iminente. Ela o observava, o olhar firme apesar do medo içado pelas tempestades que se acumulavam ao redor deles. Não estamos mais apenas lutando pelas nossas vidas, falou ela, com uma resolução cortante, mas pelo futuro de tudo o que construímos. Ele juntou as mãos sobre a mesa, esmagando a tensão que tentava escapar em faíscas. Naquele momento, não havia espaço para arrogância, apenas a dura realidade de que, para salvá-los, deveriam enfrentar juntos o passado sombrio que insistia em ressurgir. Nada nem ninguém vai nos separar agora, murmurou o sheik, olhando profundamente nos olhos dela. Um pacto silencioso selado entre dois. Mundos tão diferentes, você e eu, prisioneiros de segredos que estão prestes a explodir. O tempo pareceu congelar, enquanto os raios do sol escaldante do deserto escorriam pelas janelas, preenchendo a sala com uma luz dourada que agora parecia zarpar com o peso do que estava por vir. Quando o último papel foi depositado, o sheik sentiu seu coração acelerar com uma mistura de medo e determinação. O segredo que ele nunca quis enfrentar estava ali, tatuado em palavras que poderiam destruir seu império, mas também poderiam ser a chave para seu renascimento. Ele virou-se para a secretária, um sorriso sombrio e cheio de promessa desenhado nos lábios. Prepare-se, disse a voz pesada, mas carregada de uma energia inesperada, porque o que descobriremos juntos vai mudar tudo. A guerra começou, e dessa vez não podemos escolher os lados. E enquanto a porta do escritório se fechava atrás deles, o eco daquele fechamento ressoava como o prenúncio de uma tempestade única e implacável, que desafiava o deserto e o ouro do palácio, mas, sobretudo, ameaçava quebrar todas as defesas do coração do sheik bilionário. O sheik bilionário permaneceu imóvel, por um instante que pareceu eterno. O olhar fixo nos documentos espalhados sobre a mesa, como se cada palavra fosse uma lâmina contra sua alma. O brilho dourado do escritório contrastava com a sombra profunda que se alastrava em seu rosto. Um homem acostumado a governar com punho de ferro, agora desnudo diante de um enigma que não podia comprar nem ordenar. Ao seu lado, a jovem secretária, antes mera figura de apoio, tornava-se protagonista involuntária de uma tempestade prestes a desabar. Ela sentia o peso do momento como o vento do deserto, que carregava areia e segredos indomáveis. O perfume suave, quase imperceptível, que exalava misturava-se ao aroma das essências orientais, preenchendo o espaço entre eles com uma energia densa, eletrizante. A exclusividade daquele instante, isolado do mundo, parecia suspender o tempo, enquanto os corações batiam em sincronia tensa. Sua voz saiu arranhada como se lutasse para expor uma ferida antiga. Não é um simples passado. É uma conspiração que atravessa gerações. Um mar de mentiras onde somos peões sem perceber. O sheik ergueu os olhos para ela e os seus refletiam agora não só a tormenta do poder, mas um espelho quebrado de dúvidas que ele jamais admitiria em público.
Por trás da túnica reluzente, sua mão trêmula deslizou até o bolso onde guardava o envelope, como se o objeto fosse o único lastro que pudesse segurá-lo diante do caos. Um silêncio carregado, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo crepitar remoto de uma chama na lareira, tornou o ar irrespirável. Então, com a voz baixa, quase um sussurro imbuído de desafio e ternura, ele falou: por trás de toda a riqueza, há uma solidão que o poder não preenche. E você chegou para desestabilizar essa fortaleza de ouro e silêncio. Ela desviou o olhar, sentindo a pele arrepiar sob a intensidade daquela confissão não dita. A coragem e a fragilidade se misturavam em sua postura, enquanto uma tênue esperança crescia, como a primeira estrela que desponta no deserto à noite. Não vim para destruí-lo, respondeu, a voz embargada de emoção contida, mas para mostrar que até os maiores castelos são feitos de terra e quebras. Ele se aproximou, cada passo reverberando do mármore frio, reduzindo a distância como quem desfaz a muralha do orgulho com dedos de seda e ferro. Seu olhar jamais abandonava aqueles olhos que desafiavam sua indiferença e revelavam um mar revolto que inquietava sua alma. Você acredita que posso confiar em você? Indagou, a vulnerabilidade entrelaçada à dureza em seu tom. Ela ergueu o queixo, firme na decisão que havia tomado, mesmo que o passado ameaçasse arrastá-la para abismos invisíveis. Não sei se podemos escapar das sombras, mas podemos enfrentar a tempestade juntos. O sheik estendeu a mão, um convite silencioso que selava mais do que uma aliança. Era o início de uma rendição ao inevitável. Seus dedos roçaram os dela em um contato breve, furtivo, mas carregado de uma eletricidade que lhes incendiou os sentidos. A porta do escritório rangeu outra vez, e o mensageiro entrou com uma pasta volumosa, olhos cúmplices de quem carrega batalhas escondidas. Depositar aquele pacote sobre a mesa foi como lançar uma pedra em um lago calmo. As ondas se alargaram e espalharam tensão pelo ar. Senhor, anunciou com firmeza, essas informações são a ponta do véu que estamos prestes a rasgar. A verdade do passado não mais pode ficar oculta. O sheik pegou a pasta, sentindo o frio cortante do metal da fivela da pasta contra a palma da mão. Enquanto folheava os documentos, seus olhos encontraram nomes e eventos que o desafiavam a manter o controle. Intrigas ancestrais, alianças proibidas, traições enterradas em silêncios impenetráveis. A jovem secretária observava cada reação, seu peito apertado em ansiedade e determinação. Um passado que ela tentara ocultar agora se revelava como uma espada suspensa sobre os dois, mas também como a chave que poderia libertá-los. Não estamos apenas lutando por nossas vidas, disse ela, a voz firme contra a tempestade, mas pela alma desse lugar, por tudo o que esse império representa além do ouro. O sheik fechou os olhos por um breve segundo, sentindo o suor escorrer pela testa sob o peso da responsabilidade. Ao abrir novamente, seu olhar estava coberto por uma chama que não conhecia havia anos. Se querem fazer guerra, terão que passar por mim e por você. O silêncio foi quebrado por um gesto simples. Ele guardou os documentos com cuidado, seu corpo firmando-se com uma nova determinação. Ao olhar para a secretária, viu não apenas uma aliada, mas uma força inesperada, um brilho que resistia ao deserto impiedoso e que ameaçava derrubar seus muros de solidão. O calor do deserto diminuiu lá fora, substituído por uma brisa que se infiltrava pelas janelas abertas,
trazendo um frescor tímido para o palácio. Dentro, porém, uma tempestade de segredos e emoções se formava, pronta para desabar com toda a fúria. Quando o sheik se virou para partir, o brilho dourado do escritório refletiu em seus olhos negros, carregados da convicção e do medo que a jornada à frente exigiria. Mas ao alcançar a porta, uma voz novamente cortou o ar, mais baixa, quase um sussurro vindo das sombras. Não confie em todos que dizem querer seu bem, senhor. Ele congelou, o corpo rígido como uma estátua. E, no instante em que o eco daquela frase se dissipava, os olhos dele encontraram o rosto da secretária. Um reflexo de desafio e de medo que ressoava mais fundo do que qualquer palavra. O palácio, com todo o seu ouro e poder, parecia pequeno diante da tempestade que se aproximava. Uma tempestade que não ia devastar apenas riquezas, mas corações e destinos. E naquele silêncio cortante, o sheik percebeu que o jogo que acreditava controlar já havia mudado de tabuleiro. A porta do escritório se fechou lentamente, isolando o sheik bilionário e a jovem secretária no silêncio denso que só a iminência das verdades mais profundas pode trazer. O peso do envelope segurado em sua mão parecia concentrar todo o passado, as dúvidas e as promessas não cumpridas em um único ponto, prestes a explodir em revelações que desafiaram não só o poder absoluto, mas o próprio coração daquele homem. Ele desviou o olhar para a mulher que, apesar do receio que lhe pesava nos olhos, permanecia firme, uma chama de coragem e determinação que iluminava o imenso vazio que há tanto tempo consumia. Em um sussurro tenso, quase um pedido, ele quebrou o silêncio. Conte-me a verdade. Não apenas a que está nessas páginas, mas a que seu coração tentou esconder. Ela respirou fundo. O ar quente do deserto invadindo o espaço ao seu redor como uma promessa de renovação. Meu passado é um labirinto de dor e erros dos quais não tenho orgulho, mas também é uma história de luta pela justiça, pela chance de não repetir os mesmos ciclos. Sua voz falhou por um segundo, antes dela encontrar força no olhar profundo do sheik. Eu não vim para derrubá-lo, nem seu império. Vim porque acredito que juntos podemos reconstruir algo melhor. O sheik sentiu pela primeira vez em anos que o poder que detinha não bastava para preencher o vazio dentro de si. As barreiras que cercavam sua alma começaram a ceder diante daquela mulher cuja humildade nunca fora fraqueza, mas sim a sua maior força. Ele se aproximou, desviando a atenção da riqueza cintilante do palácio para o brilho singelo e intenso da verdade ali de pé. Jamais imaginei que poderia confiar em alguém assim, mas agora você me mostra o que realmente significa força. Ele segurou a mão dela com uma delicadeza inusitada, um gesto que selava não apenas confiança, mas a esperança de um recomeço. O envelope foi aberto com mãos firmes, e os segredos revelados nas páginas apelavam por justiça. Intrigas antigas, traições veladas e conspirações que ameaçavam desmoronar impérios há muito tempo. Mas ao contrário do que o sheik temera, aquela sombra não veio para destruí-los, mas para forçar-lhes a enfrentar um passado que ambos compartilhavam. Tudo para que pudessem, finalmente, olhar para o futuro com sinceridade e união. Naquele instante, a fortaleza de ouro já não parecia tão impenetrável.
O sheik aceitou a responsabilidade que vinha com o domínio, sim, mas também abraçou a vulnerabilidade que o amor despertava em seu peito. Sabia que a verdadeira medida de um imperador não estava na riqueza, mas na capacidade de mudar, perdoar e amar. Os corredores do palácio, antes silenciosos e áridos, começaram a ganhar vida. Os súditos sentiam o vento diferente que soprava, a mudança palpável no ar, e, curiosamente, sorriam, como se percebessem que o coração do poderoso estava renascendo. O sheik e a secretária caminharam juntos até os jardins internos, onde flores multicoloridas desabrochavam sob o sol generoso. Um reflexo perfeito do renascimento que os unia. A brisa gentil trazia consigo o perfume das jasmim e das rosas, misturando-se ao calor daquelas mãos entrelaçadas, que encontravam em cada toque a força para resistir a tudo o que haviam enfrentado. Ali, sob o céu azul e infinito do deserto, entre as sombras dançantes das palmeiras, o sheik olhou nos olhos dela e disse, com uma sinceridade que dissolvia qualquer dúvida: "Você não é só minha secretária ou companhia. Você é a rainha que escolho para estar a meu lado nas vitórias e tempestades." Ela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas que não eram de tristeza, mas de liberdade conquistada. E você é o homem cuja fortaleza eu não tentarei quebrar, mas proteger para sempre. O império daquele sheik bilionário parecia agora reconstruído sobre alicerces muito mais firmes: amor, confiança e redenção. Enquanto o sol se punha, banhando as muralhas douradas com uma luz rosada e suave, uma paz profunda e inédita se instalava. O passado doloroso, enfim, começava a se dissolver nas areias do deserto, e a promessa de um amanhã pleno despontava no horizonte. Naquele dia, o sheik bilionário deixou para trás não só segredos e sombras, mas principalmente a solidão devastadora que o acompanhava. Ele abraçou o que nunca antes fora possível, a chance de recomeçar, e dessa vez, acompanhado pela mulher que o ensinou que o maior poder reside na coragem de amar e se permitir ser amado. O palácio, testemunha silenciosa daquela transformação, refletia a mudança que iluminava os cantos mais escuros de suas salas. Um brilho renovado, não do ouro, mas dos corações que enfim encontraram morada um no outro. E assim, sob as estrelas brilhantes que protegiam o deserto, o sheik bilionário e sua está-senhora humilde e forte encerraram um capítulo doloroso de suas vidas, para iniciar juntos a história que mereciam, de amor, respeito e uma felicidade que prometia jamais acabar. Nos corredores reluzentes, sussurros de esperança e risos suavizaram para sempre os ecos da solidão que antes reinavam absolutos. Era o começo de tudo o que sempre desejaram, e esse elenco final brilhava mais do que todo o ouro do deserto, porque era feito do mais raro e precioso, o amor verdadeiro e a redenção conquistada a dois.